Olá, amigos, de volta com o momento de reflexão do Homem Ferreira, momento de espiritualidade, discernimento, sabedoria, sobre a luz do Espírito Santo e do Evangelho que hoje nos diz. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vos pedirdes. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos traz assim um direcionamento, um entendimento, um ensinamento de como devemos conduzir as nossas orações. Primeiro é preciso nós refletirmos, antes de partilharmos alguns aspectos importantíssimos do Evangelho, o sentido da oração. Por que você ora? Por que você costuma recorrer a esse momento de espiritualidade, mas um momento de intimidade com o nosso Jesus Cristo? Você recorre só na necessidade, só quando precisa? Você recorre a Deus no meio da oração para agradecer? Você mais agradece ou você mais pede? Qual é o sentido da tua oração? Qual é a proposta da tua oração? Porque a oração é um diálogo, uma intimidade com o nosso Jesus Cristo. Porque nós sabemos que muitas vezes nós só pedimos. Mais de 50% de nossas orações é só pedido, 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 pedido. E muitas vezes nós esquecemos da graça maior, que é a gratidão, que é o agradecer, que é o agradecimento diário por tudo aquilo que Deus oportuniza a cada um de nós ao longo de um dia. Pelo ar que respiramos, pela vida que temos, pelo trabalho, pela família, pela saúde, enfim, várias situações pertinentes a esse agradecimento, mas estamos tão sufocados muitas vezes pelos problemas da vida que só queremos pedir, como quem vai a uma loja de conveniência, onde pega-se um produto, paga-se por aquele produto e aquele produto supre sua necessidade. Muitas pessoas usam a oração dessa forma. A oração não é como uma loja de conveniência, não é uma compra. Você não está comprando nada. A oração vai muito mais além disso, porque a oração é a fala, essa oralidade, esse momento de termos essa intimidade com o nosso Jesus Cristo, mas deve gerar ação. E a ação é comprometimento, é mudança de vida, é mudança de atitude para as coisas novas, no trato do outro, no relacionamento humano diário, por meio da empatia, por meio dessa aprendizagem que nós temos. Acima de tudo, é importante que nós possamos perceber. No Evangelho de hoje, Cristo nos dá algumas dicas de como devemos conduzir a nossa oração. Primeiro, a importância da oração. Qual a importância na oração na minha vida? Ela me transforma em pessoa melhor? Ou ela apenas, eu penso que a oração apenas oportuniza a mim aquilo que eu quero, coisas materiais? Ou ela traz uma mudança? Porque quem tem uma intimidade com Deus, quem tira um momento do seu dia para ter um tempo de intimidade com Deus, essa pessoa é abençoada porque ela traz mudança em sua vida, mudança de atitude, comprometimento maior com esse projeto. E Jesus, naquele tempo, diz aos discípulos: quando orardes, não usei muitas palavras. Ou seja, a oração pode ser um ato silencioso. É na tua intimidade, no silêncio do teu coração, que você vai fazer com que essa oração tenha sentido maior. Oração é intimidade, é silêncio profundo, é deserto, é retirar-se de um ambiente, muitas vezes muito agitado, um ambiente muito com muito barulho,
propenso a tensões. A oração, Cristo nos ensina por meio do Evangelho de hoje. Quando orardes, não usei muitas palavras. Depois ele diz, os pagãos, pensam que por falarem demais, por usarem muitas palavras em suas orações, eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Eu vou falar bonito, minha oração vai ser uma oração com palavras difíceis, né? Com um trato fino do vocabulário, uma linguagem rebuscada. Não, a oração deve ser essa intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dessa simplicidade. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisa. Antes de nós nos dirigirmos a Deus por meio da nossa oração, Deus já sabe de tudo que nós precisamos. É como aquele pai de família que sabe o necessário para seus filhos, sem eles mesmos pedirem, chegar até Ele. Porque observa seus movimentos, observa suas necessidades. E a oração deve ser esse gesto de intimidade, de amor entre nós. E com certeza esse Deus que nos vê, nos ouve, tem compaixão por cada um de nós. E ele diz, não sejais como eles. Vós deveis orar assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Essa oração do Pai Nosso é uma oração que traz esse diálogo constante com Deus diante do nosso cotidiano. Ele diz, santificado seja o teu nome, porque o nome de Deus é santo. Não tomais o nome de Deus em vão. Muitas pessoas apropriam-se do nome de Deus sem saber nem o significado e o sentido que isso representa em suas vidas, apenas para suprir suas necessidades materiais, o seu ego, o egocentrismo, o seu egoísmo. Seja feita a tua vontade. Esse é o maior pedido que deve haver numa oração. Deus, estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por isso, minhas necessidades, mas eu sei que tem que ser feita não a minha vontade, na própria entrega de Cristo na cruz. No último suspiro, ele diz que seja feita a tua vontade e não a minha. E é assim que deve ser a nossa oração. Porque o que tem que ser feito é a vontade de Deus, e não a nossa vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A Eucaristia, esse dom maior, essa oportunidade que nós temos dessa intimidade com o Pai, se constrói também no pão nosso de cada dia, no ardor, no labor do trabalho, na necessidade que nós temos do santo alimento diariamente ali nos fortalecendo. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Quando você quer que alguém te perdoe, você perdoa? Mas qual o significado do perdão? O que significa o perdão na tua vida e na minha vida? Porque é o seu dom maior, gratidão de vida. O perdão, eu sei que não é fácil. Sei que não é fácil perdoar alguém, mas é esse sentido maior que Deus coloca em nossas vidas, que a partir do perdão tudo mais se constrói, as coisas ficam mais fáceis, o relacionamento se torna mais no sentido da empatia. Não nos deixeis cair em tentação. Nossa oração deve ser uma oração contínua, em que devemos orar para que não sejamos tentados pelo poder do inimigo. A nossa natureza humana é uma natureza que estamos propensos diariamente a sermos tentados. Quantos pensamentos ruins passam em nossas mentes, muitas vezes se apoderam de nós. E é preciso ter essa força do Espírito Santo. Quando Jesus se retirava para o deserto, o Espírito Santo sempre o acompanhava, fortalecendo, servindo e tendo o necessário para mantê-lo firme no seu projeto de vida. E é assim que deve ser a nossa oração. Nos entreguemos, abramos nossos corações ao Espírito Santo e Ele nos conduzirá a encontrar discernimento, sabedoria diante de nossas necessidades, dificuldades e fragilidades humanas. E Cristo vai mais além e diz, não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará. Muitas vezes alguém chega a pedir desculpa ou pedir perdão de nós, e nós dizemos, Deus te perdoa, como se eu passasse essa responsabilidade para Deus. Não é passar a responsabilidade do nosso perdão, a nossa atitude.
o nosso convívio, a empatia ali com o outro, por meio daquele evangelho que sempre nos diz ver, sentir compaixão e cuidar. Esse é o sentido maior da empatia e esse é o sentido maior da oração. O aspecto salutar da oração é, primeiro, entendermos o que é oração, a importância da oração em nossas vidas, a forma como devemos orar, e essa oração deve gerar atitude. Não adianta eu orar e não me colocar a serviço, a caminho do bem, fazer ações, ter compaixão, gerar transformação na vida da minha família e na vida de outras pessoas. Esse é o sentido maior, é dom de gratidão. Oração sem ação é palavras mortas. Oração sem ação não tem sentido e nem gera transformação na vida da sociedade e principalmente no íntimo de nossos corações. Então a nossa oração deve ser uma oração com essa intimidade com Deus, mas acima de tudo com ações. Ações que gerem transformação em nossa vida. Momento de reflexão com Albino Ferreira. Um beijo no coração de cada um de vocês.